Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu tô aqui com a Carol Maldonado, nossa médica incrível aqui da clínica. E a gente vai falar sobre sono, risco cardiovascular e emagrecimento. Será que esses 3 pontos têm algo em comum? E aí, Ká, conta pra gente. O que você tem pra falar sobre esses 3 temas? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tem muita coisa em comum e, na verdade, nosso objetivo final vai ser como ajudar o pessoal de casa a organizar isso e, ao invés de atrapalhar a saúde, começar a melhorar, certo? Exatamente. E como que o sono, Ká, ele afeta, né? Ele pode afetar, primeiro, o emagrecimento, né? Porque a gente sabe que o sobrepeso por si só, ele já pode aumentar o risco cardiovascular. Mas noites mal dormidas, independente do sobrepeso ou não, também pode afetar o risco cardíaco. Como que isso acontece? Por que isso ocorre? Bom, primeiro, a gente precisa lembrar que sono, ele é um estímulo biológico. Então, a pauta do nosso atendimento, esse olhar da medicina de precisão, é justamente entender que o nosso corpo, ele tem como se fosse um manual, regras de funcionamento, e a gente oferecer a melhor condição para ele funcionar faz parte de obter saúde. Então, quando a gente fala de sono, basicamente o nosso corpo precisa de um momento de descanso. E esse momento de descanso, além de ser inegociável, ele tem que ser no horário certo. Tem paciente que também enche o saco e fala, puxa, mas eu não posso dormir essas horas em outra fase do dia? Não dá. Então, o nosso corpo, ele pede pra gente ser ativo durante o dia e descansar de noite. Nisso tudo, existe uma orquestra hormonal que faz todo esse arranjo. E é o que a gente vai começar falando. Perfeito. Eu queria começar falando sobre a insulina. Cá, conta pra gente. O que acontece quando a gente não dorme direito, né? Eu gosto muito da Carol, gente, porque a Carol, ela é muito didática, né? Então, ela acaba... A gente tem aqui na clínica, como base dos tratamentos, educar o paciente. Acho que a medicina, antes de mais nada, ela tem que ser educativa. E o que é educar, né, Carol? Fazer o paciente entender o porquê. Caramba, eu não estou dormindo, mas qual que é o risco que eu tenho e por que eu tenho esse risco? Né? E um desses fatores muito importantes, por isso que eu queria começar falando, é sobre a insulina. O que acontece, Carol, quando a gente não dorme direito, de maneira eficiente, na hora que precisava dormir? E o que tem a ver a insulina com isso? Com isso, vamos lá. Bom, então vamos entender o que é o normal e quando a gente dorme mal, o que isso bagunça. Nessa fisiologia do sono, então, existem 2 hormônios que são mestres. A gente tem o hormônio do dia, que é o cortisol, e o hormônio da noite, melatonina. Eles têm algumas famas ali de ser hormônio do estresse e hormônio do sono. Hoje a gente sabe que isso é muito mais amplo, a gente pode até falar sobre isso. Num contexto normal, quando a gente acorda, sabe quando você acorda sozinho, sem despertador? Despertei. Ali é um pico de cortisol que está acontecendo no nosso corpo. Nesse momento, o que o nosso corpo entende? Eu preciso que o Pedro levante, que ele haja, que ele se movimente, que ele trabalhe, faça as funções dele. Para isso, você precisa ter energia, certo? Então, sabidamente, o que o nosso corpo faz? Ele provoca ali uma resistência à insulina, então ele atrapalha a função da insulina para sobrar mais açúcar e glicose no nosso sangue, para o Pedro se levantar, movimentar e agir e trabalhar no dia. No final do dia, então, a gente também tem uma resistência insulínica fisiológica para a gente organizando esses hormônios de outra forma. Isso é normal, natural. O que acontece na vida e principalmente nos desequilíbrios, privação de sono ou dormir em horários diferentes, é que essa ação da insulina fica reduzida em momentos que não deveriam acontecer. E aí a gente fica com maiores níveis de açúcar disponível no momento que, por exemplo, o Pedro está sentado e não está ali gastando, consumindo energia. E isso é um ponto importantíssimo porque resistência insulínica, a gente sabe, fala muito, é o maior fator de risco cardiovascular. Então, simplesmente de dormir mal e alterar a sensibilidade à insulina ao longo do dia, aumenta seu risco de ter desfechos negativos, de infarto, derrame, AVC, tudo que a gente não quer. Perfeito. A insulina, gente, quando ela está desregulada, né, quando ela está muito alta, quando ela está resistente, como a Carol propôs, é um péssimo sinal para a saúde como um todo. E isso acontece principalmente a nível endotelial. Então, pensa que o endotélio é como se fosse o colchonete ali que encapa os vasos, só que de dentro para fora, tá? Então, o endotélio é a camada que fica ali dentro dos vasos. Bem interna. Interna dos vasos. E quando o paciente tem uma insulina muito alta, né?
a insulina, quando ela está muito alta, ela causa disfunção no endotélio, tá? Então, é como se esse endotélio ficasse mais inflamadinho, né, cara? E perdesse a função dele. Bom, o endotélio, ele tem como função produzir óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, que melhora o fluxo sanguíneo em todos os tecidos. Por isso que a resistência à insulina, a gente trocando em miúdos aqui para vocês, ela tem associação com inúmeras patologias. Então, desde Alzheimer, doença cardiovascular, doenças autoimunes, pressão alta, né? Então, é muito comum a gente ver com o paciente emagrecendo, melhorando a sensibilidade à insulina e também tirar a medicação para pressão, né, Carol? Então, esse é um ponto muito importante, né? Um adendo, como é que a gente faz isso na nossa vida real? Paciente hipertenso com hábitos inadequados, uma das coisas que a gente melhora para ele na consulta é o sono. Então, por exemplo, a gente usa alguns ativos magnésio, a gente repõe melatonina, se for o caso. O paciente, naturalmente, a pressão dele começa a diminuir e ele é obrigado a tirar a medicação que ele usa antihipertensiva. Então, é oferecer saúde de dentro para fora, né? Exato, né? E a insulina, enfim, faz inúmeras outras coisas. A gente não quer dizer aqui que a insulina é ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim que a insulina, quando ela está resistente, ela pode, né, ter ali fatores que podem promover ali inúmeras doenças. É literalmente quando ela não consegue cumprir a função dela, né? E aí, quando a gente fala de emagrecimento, a insulina é um hormônio central também. Porque o que a gente sempre ouviu falar é da insulina para o açúcar, para o controle, então, do açúcar e do diabetes. Mas a insulina ela tem um papel central na regulação de energia do seu corpo, na regulação de gordura. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma refeição, independente da quantidade do que você está comendo, a insulina fica ali esperando para ver que tipo de alimento é esse. Então, só se a gente mudar a qualidade do que a gente come, literalmente o alimento ele pode determinar o corpo para o mecanismo de estocar gordura ou levar aquele alimento que você acabou de comer para queimar como fonte de energia. É daí que a gente entende que uma pessoa saudável, que com pequenas oscilações na dieta não tem problema nenhum com peso, e quando a gente está metabolicamente alterado, não tem saúde metabólica, qualquer descuido que eu tenha na dieta, qualquer flexibilização ali, eu começo a engordar. Então, olha que interessante, gente. A privação do sono, ela induz a uma resistência à insulina, Sim. né? Essa resistência à insulina vai favorecer o ganho de peso, né? Já que a gente precisa de uma insulina sensível para ter emagrecimento. E esse ganho de peso, ele também vai desfavorecer o sono. Com certeza. Porque quando a gente está ganhando peso, né? Existe também um fator muito comum no ganho de peso, que é a apneia do sono, que é muitas vezes causada por obstrução das vias aéreas, porque você acaba acumulando mais gordura, né? É engraçado até você ver, às vezes, um exame de imagem de um paciente que tem apneia do sono, é gordura pra caramba que fica ali empurrando a língua pra cima, né? No palato, isso vai fazendo com que você... esse ar não passe e você cria uma apneia do sono que vai... reciclar, né? Que vai favorecer todo esse ciclo. Né? Então, é muito importante, né, vocês entenderem esses mecanismos, porque tem que tratar o paciente em 360 graus, né, cara? Não adianta tratar só o sono ou pensar só no emagrecimento. São pontos, né, que precisam ser tratados de maneira em conjunta. Exatamente. Então, quando a gente fala de estímulo biológico, é fazer aqui o que o seu corpo pede para acontecer. Quando a gente usa a palavra evolução, a gente que trabalha com genética, a gente usa muito essa palavra evolução. Então, nosso corpo evoluiu, nossa genética evoluiu. Vamos olhar isso num sentido bem inicial da palavra. Evolução é uma coisa bonita, é uma coisa boa, né? A gente veio, a gente quer evoluir, todo mundo quer melhorar. Então, quando a gente pensa em funcionamento do nosso corpo, evolução é literalmente isso. Imagina que a nossa espécie passou ali por como se fosse um teste e várias experiências, e aquilo foi selecionando respostas melhores, as mais importantes, as mais inteligentes. Então, estamos aqui hoje em 2024 com uma genética que já foi testada tantas e tantas outras vezes, de outros caminhos, e o nosso corpo está dizendo, faça dessa forma, trabalhe desse jeito. E aí, não é só ajustar sono. Se eu ajudar meu paciente só no sono, e a gente não ajustar estilo de vida no geral, como padrão de movimento, gerenciamento de estresse, ansiedade, alimentação, exercício, claro que não vai funcionar. Mas por que a gente começa? A gente tem isso em comum, que a gente começa sempre a consulta querendo melhorar o sono, né? Independente se o paciente trouxe essa queixa ou não, a gente sempre olha para isso. Porque ele é um pilar que
como a gente chama isso de hábito angular. Se você melhorar seu sono, é muito mais fácil melhorar a atividade física, fazer melhores escolhas alimentares. Como é que isso acontece? Nosso cérebro, essa parte da frente, chama córtex pré-frontal. E ele é responsável por tomada de boas decisões. Bom, isso não esteve sempre aqui também na nossa evolução. Então, ele é uma parte mais moderna que gasta muita energia. Se o Pedro dormir mal, a primeira parte do cérebro que vai ser poupada e vai ser restrita ali de energia é essa parte. Então, no dia seguinte, naturalmente, o que acontece? A gente faz piores escolhas alimentares. Bom, aí é um dia que eu também não vou querer treinar, enfim. E aí isso vira uma bola de neve para a doença. A gente consegue, pegando o paciente, ajustando, começando pelo sono, fazer isso como se fosse um ciclo virtuoso, que ele consiga melhorar a dieta, por consequência, melhorar o exercício, gerenciar o estresse, começando, melhorando o sono, sem que isso seja sofrimento, sem que isso seja uma coisa ruim ali no tratamento da saúde. Eu não conhecia esse termo, hábito angular, vou começar a usar. Eu gosto muito de trabalhar, e eu falo muito com os pacientes o seguinte, isso é individual. Meu exemplo é assim, o dia se eu treinar, para mim o exercício físico é um hábito angular, porque se eu treinar, aí eu vou fazer melhores escolhas alimentares, que eu falei, puxa, treinei, não vou comer bobeira. E aí, comendo bem e treinando cedo, que é o horário que eu treino, eu vou dormir melhor à noite. E aí, à noite eu vou dormir melhor, acordo mais disposta, no dia seguinte eu vou treinar de novo. E faço isso. Isso é individual. Então, eu também tento, na consulta, escolher com o paciente o que é mais fácil para ele. Tem paciente que é melhor começar pela dieta ou pelo sono. Também é legal achar isso que funciona para você, porque não é igual para todo mundo. Perfeito. Quando a Carol fala de evolução, né, cara, a gente está falando de adaptações que aconteceram ao longo do tempo, né? E talvez essas adaptações mudem depois de milhares de anos. Onde eu quero chegar? Se a gente continuar comendo muito carboidrato à noite, pode ser que os nossos genes mudem de uma maneira que a nossa insulina fique mais sensível à noite, entendeu? Isso aconteceu, por que aconteceu então, né? Da insulina ficar menos sensível de manhã e menos sensível à noite, por conta de um padrão evolutivo. Então, pensa que existe um ritmo que a gente chama de ritmo biológico ou ritmo circadiano, e ele funciona mais ou menos do mesmo jeito todos os dias. Então, qual que é a ordem certa do ritmo biológico, né? É primeiro garantir a sobrevivência da espécie, então por isso que o certo seria copular, entre aspas, de manhã. Depois você caçar, você garantir a sua sobrevivência, né? E depois você fazer as outras coisas. Você percebeu como o caçar, ele não vem como primeira atitude. E obviamente que o comer também não vem como uma primeira atitude. Então eu não estou falando para você fazer jejum e nem nada disso, né? Só estou falando para a gente começar a respeitar mais o ritmo biológico. Pensa que a gente tem, os hominídeos têm na Terra 2,5 milhões de anos de evolução, fazendo mais ou menos as coisas do mesmo jeito. Então, se a gente não respeita mais ou menos esse padrão, a gente vai começar a ter problema. A mesma coisa que você tá, sei lá, você tem um carro e você quer andar no carro na lama, né? Caramba, você precisa de um Jeep para andar na lama. Então, esse é o tipo de problema que a gente acaba vendo, né, no consultório. A gente tentar se adaptar a algo que ainda é inadaptável. Então, sono, gente, muito, muito importante. Mas existem outras contribuições do sono, outros mecanismos, né, Carol, fora a insulina, que também podem aumentar o risco cardiovascular, que também podem influenciar negativamente no emagrecimento. Você lembra de mais algum? Existem outros hormônios, de novo, quando a gente fala em sono, a gente pensa bastante nessa orquestra hormonal. Existem outros hormônios que trabalham aí. Leptina, grelina, a gente pode olhar por esse prisma também, né? Então, a leptina, a grelina, né, são hormônios que sinalizam saciedade em regiões do nosso cérebro, numa região específica chamada hipotálamo, né? Então, quando você não dorme direito, o que eu quero que vocês entendam? Você não dorme direito, o sono ele serve para nos reparar. Se você não dorme direito, você tem que se reparar de alguma outra maneira. E para o nosso organismo, reparação também é alimentação, nutrição. Então, por isso que a grelina naturalmente aumentada, né, uma das hipóteses na qual a grelina é aumentada no dia seguinte, para fazer com que esse indivíduo coma mais, para se reparar, já que ele não se reparou de maneira eficiente. Então, eu vejo muitas pessoas utilizando o análogo de GLP-1, Ozempic, etc, inúmeras medicações para perda de peso, mas que, na verdade, não estão dormindo de maneira eficiente. Isso é tão importante porque a análise do sono é algo totalmente subjetivo.
Não adianta só perguntar para o paciente, você está dormindo bem? Porque muitos pacientes vão falar que estão dormindo bem. Mas, na verdade, não estão dormindo bem. É importante perguntar o horário, é importante perguntar como, se o paciente acorda descansado. São inúmeras perguntas ali que vão traduzir um pouco quando esse sono tal. Se possível, pedir um exame, uma polissonografia, né? Mas é preciso, né, fazer todas essas análises. Como a Carol falou, a grelina, a leptina podem fazer você querer comer mais. Isso pode favorecer o teu peso. Ganho de peso. E é isso. Essas informações que o paciente vai dando, às vezes a gente pergunta como é que tá o sono. É bom, é ok. Mas aí você pergunta, demora para pegar no sono quando você deita? Ou desperta no meio da noite? A gente sabe, por exemplo, que é preciso para um sono reparador. Então, um certo momento ali da noite, entre 2 e 3 da manhã, o que é fisiológico, é natural. A insulina estar muito baixa, o cortisol estar muito baixo. E aí, ter o estímulo de GH, por exemplo. Pulso de produção de GH. GH a gente pensa em anabolismo, mas ele é um hormônio muito relacionado a reparo tecidual. Então, a gente precisa do GH para reparar as células do intestino, para construir colágeno, proteína de colágeno, e a gente precisa que isso funcione. Imagina se você é uma pessoa que você vive acordando 3 da manhã. Toda noite, quantos pacientes falam isso pra gente, né? Eu acordo e toda vez eu vou olhar no celular, já não devia estar olhando, mas eu acordo e olho sempre 3 da manhã. Peraí, a gente também, durante a consulta, consegue perceber... Essa área dele também está sendo prejudicada. Perfeito. A gente tem fases do sono, né, gente? Eu acabei de gravar aí lives com a médica do sono, então tá incrível. Convido vocês a assistir, né? Onde ela explica lá exatamente as fases do sono. Então, a fase 1, onde o sono é um pouco mais leve, depois a 2, e a 3 é onde você tem um sono mais reparador. E na fase 3, onde você tem mais atividade do sistema linfático e linfático e também da hipófise. Então é muito importante isso que a Carol falou, porque nesse período é onde a gente está produzindo toneladas de hormônios que vão ajudar na nossa recuperação. Como, por exemplo, o GH, IGF-1, testosterona. Então, e são hormônios também que estão intimamente relacionados com o emagrecimento saudável. Então, muitas pessoas estão aí repondo testosterona quando, na verdade, precisavam emagrecer e dormir direito. Não que uma coisa seja... Às vezes, o paciente tem uma indicação para repor, né, cara? Mas não tem como não ajustar o sono nesse contexto, né? Sim, isso é muito comum a gente encontrar hipogonadismo secundário. Então, chega homem sobrepeso, obesidade no nosso consultório com testosterona baixíssima. A gente precisa tratar a causa do problema. O que causou a redução desses hormônios? O mais importante é justamente tratar essa questão do peso. Tratar essa questão do peso, do sono. A gente tem que lembrar, então, falando um link, né, entre sono e risco cardiovascular, que alguns desses hormônios, né, quando eles estão muito baixos, como a testosterona, elas estão intimamente associadas a maior risco de evento tromboembólico, a maior risco cardiovascular de maneira geral, né? Então a gente tem que lembrar que o coração é um dos órgãos com mais receptor androgênico, né, de testosterona, então ele depende de testosterona para funcionar. E, obviamente, que níveis baixos não vão, né, vão oferecer um risco ali para o paciente. Que outra via, cara, que o sono pode influenciar no emagrecimento? Aí a gente pensa na sinalização de inflamação também, uma das mais importantes. Conta, como isso pode Bom, de prejudicar? novo, a gente vai olhar para a adequação biológica, oferecer para o nosso corpo aquilo que ele pede. Se a gente passa por privação de sono ou um sono que não tem qualidade, a gente sinaliza vias inflamatórias para o nosso corpo. É como se a gente deixasse os nossos sistemas de alerta, perigo, cuidado. Então, de novo, inflamação não é uma coisa ruim, mas no momento inadequado, ela pode ser patológica, principalmente quando isso é cronicamente presente na nossa saúde. A inflamação, ela sinaliza essa resposta de defesa. E aí, o que o nosso corpo faz se defendendo? Por exemplo, estocando gordura. E aí, é muito comum a gente estocar, inclusive, uma gordura que é mais inflamatória que as outras, que é a gordura visceral, gordura nos órgãos. Isso facilmente a gente acha em pacientes com gordura no fígado, por exemplo. E aí é o que judiação. Faz um exame ou passa em alguma consulta. Você só tem gordura no fígado. Não é nada, fica tranquilo. Triste, né? Mas gordura no fígado é uma grande causa, né, de também resistência insulínica. A inflamação, ela também vem
Lembra que durante o sono a gente está fazendo limpeza. Então pensa que você está morando num apartamento de 50 metros quadrados e você esquece de tirar o lixo por uma semana. Você vai ter que conviver com aquele lixo. É exatamente isso que acontece no paciente que não dorme. Então, existe um sistema de drenagem chamado sistema linfático no cérebro. O cérebro é banhado com um líquor ali inteiro e o sistema linfático ajuda a drenar esse líquor, todo esse líquido, para tirar proteína tal, proteína beta-amiloide, neurotoxinas, enfim, tudo que é lixo metabólico produzido pelos hormônios. Bem, se você não tem isso direito, se você não faz essa limpeza direito, esse cérebro vai ficar mais intoxicado. E isso pode causar neuroinflamação. A neuroinflamação, ela pode alterar o comportamento, né, como a gente sempre fala aqui, então está associado com depressão, Alzheimer, enfim, e também pode estar associado à compulsão alimentar, sim, que também pode fazer com que o paciente coma mais, né, e tem aí toda essa parte, tá? A inflamação no corpo, ela também é causada pelo não funcionamento adequado da linfa, né? Então você tem ali mais toxina circulante, essas toxinas vão acabar inflamando. Então a gente tem que lembrar que quando a gente quer emagrecer, para a gente fazer oxidação, que é utilização, beta-oxidação, né, que é a utilização de gordura como fonte de energia, a gente tem que ter um estado metabólico que favoreça isso. E a inflamação, gente, ela desfavorece um estado de beta-oxidação. Então, quanto mais inflamado você tiver, é mais fácil você utilizar glicose como fonte de energia, né, do que qualquer outro substrato. Por isso que isso acaba fazendo com que o paciente tenha aumento de colesterol e outros sinais e sintomas que estão associados, né, entre aspas, à inflamação, ao ganho de peso e tudo aquilo. E que vem sempre junto, né? Então, é questão de tempo. O colesterol alterou, o peso alterou, a resistência insulínica, aí a pressão começa a alterar, então isso é sempre junto. Uma das teorias que a gente mais estuda hoje sobre senescência, que é o envelhecimento ali que não é saudável, é justamente essa faxina. Então, a imunidade, o nosso tecido imunológico, as células em si já conseguem fazer essa autorregulação. Então, a todo momento vão formando no nosso corpo células que não são saudáveis, células estranhas, e ela já tem ali aquele comando, de novo, de morrer, autofagia que a gente fala, apoptose celular. Bom, se isso não acontece, a imunidade também está lá, o vigia de olho, se aquela célula, por conta própria, não fez isso, eu vou lá e faço esse comando. Quando a gente tem, então, um sistema de inflamação crônico, a nossa imunidade fica comprometida, perdendo o tempo dela com outras coisas. E aí a gente come bola nisso. E aí começam a aparecer e se manter essas células que a gente chama de células zumbis. Então, são células doentes que não fazem a função dela e atrapalham. Se fosse só ela ali, localizada, a gente conseguiria tirar. Mas como não existe mais esse comando, ela começa a encostar e em todo mundo que ela encostar, ela vai adoecer. E aí começa a formar um tecido doente e isso se vale para o surgimento de várias doenças. Então, câncer, doenças de neuroinflamação, enfim. E inclusive no sobrepeso. Então, quando a gente fala de longevidade, Carol, mas eu não tenho nenhum problema de saúde. Eu só quero envelhecer bem, eu quero viver bem. Então, isso é mais um ponto que a gente precisa cuidar do seu sono. Se a gente não tiver isso funcionando, a chance do surgimento de doenças ao longo do tempo é grande. Então, também é assim, um paciente pode chegar no nosso consultório e falar assim, eu não tenho queixa nenhuma do sono, eu durmo super bem, mas eu estou hipertenso, diabético, peraí. Exato. Seu sono não tá bom, indiretamente eu sei disso. Exato. Continuando a parte hormonal que a Carol falou, gente, eu queria lembrar aqui de um outro hormônio importantíssimo que é produzido pela célula de gordura, chamado adiponectina. Então, quando a gente não dorme direito, a célula de gordura, por incrível que pareça, né, a adiponectina é super importante porque ela é um hormônio do bem. Ela melhora a sensibilidade à insulina, ela ajuda a gente a sinalizar, né, o nosso organismo a sinalizar para utilizar gordura como fonte de energia. Né? Então, quanto mais gordura o paciente tem de maneira, entre aspas, saudável, naturalmente mais adiponectina ele tem. Porém, quando o paciente não dorme direito, ele tem menor produção de adiponectina, que é um hormônio cardioprotetor. Então, isso vai fazer também com que o paciente tenha mais risco de ter resistência à insulina e também favorecer o ganho de peso por essa via, por ter menos adiponectina. Sinalizando, né, toda a inflamação. Sinalizando, né, e protegendo, né, protegendo esse organismo. E tem mais um hormônio importante, que é a grelina, que não falamos. Grelina, ela também é conhecida como hormônio da fome, mas, de novo, é muito simplório diante de todas as informações que a gente tem dela.
Ela, na verdade, é o hormônio que sinaliza que o estômago acabou de esvaziar. Bom, então quando comemos, o estômago está cheio, ela é produzida pelo estômago, quando ele está esvaziando, a gente começa a produzir grelina. Aí é um ponto central nos pacientes que procuram a gente para emagrecer. Por quê? Perder peso, todo mundo consegue. Você faz uma dieta maluca, você passa fome, aplica uma canetinha, você vai perder. Agora o desafio é se manter magro ao longo do tempo. Então esse emagrecimento definitivo que é o que a gente sempre propõe. Bom, a grelina é um ponto central para a gente estudar isso, que é o seguinte. Então, se toda vez que o estômago esvaziar, ele vai sinalizar para a gente fome, aquela sugestão de, você deveria comer, senão a gente vai ficar ali no estado de alerta. O que seria mais inteligente, mais adequado fisiologicamente oferecer para o nosso corpo? Comer o tempo inteiro ou aumentar o tempo ali, o intervalo das refeições? Quanto menos a gente esvaziar nosso estômago, menos fome a gente vai sentir. É muito comum a gente observar isso nos pacientes. Você melhora, além da qualidade, e melhorar a frequência ali das refeições, o paciente reduz a fome, fica mais fácil de controlar todos aqueles gatilhos que ele estava apresentando. Então, isso é uma coisa. Então, quando o paciente, a gente propõe um jejum ali, terapêutico, de tratamento para ele, o paciente, nunca tentei, eu tinha até aversão, mas eu comecei a fazer, peraí, não passe fome. Porque a gente esvazia menos o estômago e o estômago sinaliza menos aquela fome pra gente. E tem uma outra questão importante, central da grelina, que a gente precisa sempre abordar na consulta, que é o seguinte. A fome, ela vem em onda. Todo mundo já passou por algum estresse, quando você estava morrendo de fome, mas chegou um estresse ali que a gente tinha que resolver naquele momento e não deu para comer. E do nada, a fome passou. Isso é normal. E essa grelina, então, essas ondas de fome vêm ao longo do dia. Fisiologicamente, existem mais ou menos 2 tipos de população. Tem pessoas que têm uma onda de grelina às 5 da tarde e tem pessoas que têm uma onda de grelina às 11 da manhã. Então, sabe aquela fome no final do dia, que está junto com todo aquele estresse que a gente acumula o dia inteiro? Bom, sentindo aquele boom de grelina, se a gente não tiver autoconhecimento, percepção corporal, de conseguir respirar, entender, será que eu estou com fome mesmo? Será que eu só não estou estressada? E não conseguir deixar aquela onda de fome que dura minutos passar. Será que a gente não consegue passar por isso e eu conseguir fazer minha próxima refeição adequada que eu combinei? Então, ou isso acontece com pessoas às 11 da manhã, que eu fiz meu café da manhã, treinei direitinho, mas aí 11 da manhã eu vou e como uma bobeira. Se a gente trouxer a percepção corporal e trazer isso para o paciente, olha, isso acontece, mas essa onda de fome, ela passa, ela dura minutos. Se você não oferecer alimento, o corpo vai se adaptar. Isso é uma outra coisa no jejum que a gente fala para o paciente, não tenha medo. Por quê? Toda vez que vem a onda de grelina, vem um pulso de GH para proteger massa magra. Então, outro mito que a gente tira também de não perde músculo se você oferecer uma nutrição adequada e mesmo assim ter uma estratégia de jejum. Isso no emagrecimento é um dos pontos centrais que a gente tem que abordar e entender com o paciente como é o funcionamento dele. Perfeito. Kai, e como a gente entende isso, né, em exames? Né? Então, por exemplo... Caramba, né? Beleza, eu dormi mal. Como faço para saber em exames que isso pode estar aumentando o meu risco cardíaco, que isso pode estar prejudicando o meu emagrecimento? Né? Como a gente faz para avaliar? Fora essa parte clínica, né, óbvia, né, de fazer perguntas certas, né, uma boa anamnese, normalmente o que está alterado, né, nesse paciente que tem ali privação do sono, que está começando a engordar e que eventualmente pode ter um maior risco cardiovascular? Bom, então é sempre aquela... Desculpa. Bom, então é sempre aquela pergunta certa de eu preciso saber o que eu estou pesquisando para eu saber o que eu vou ler no exame, certo? Então, existe também essa, puxa, mas vai fazer quais exames? A gente precisa ser certeiro nessa investigação. Se a gente já conversou bastante e entendeu que premissa... Desculpa. Premissa básica para o risco cardiovascular e inflamação, resistência insulínica, a gente não vai se apegar só, por exemplo, ao colesterol do meu paciente para entender o risco cardiovascular dele. Então, isso é primordial. Eu preciso entender se tem um contexto inflamatório favorecendo esses desequilíbrios de aparecerem. Então, um dos principais marcadores que a gente pode olhar são marcadores de inflamação. Eles são inespecíficos, claro, não tem nenhum marcador ali que fala, tá inflamado porque tá dormindo mal, não existe. Mas a partir ali da nossa anamnese, da nossa conversa e vendo o valor dos exames, a gente consegue achar com o paciente onde ali no estilo de vida tá deficiente o cuidado. Então, marcadores de inflamação, exames laboratoriais simples, homocisteína, VHS, PCR ultrassensível, marcadores inflamatórios. E aí a gente olha também para a resistência insulínica. Então, insulina de jejum. Lembra que insulina,
de jejum não é a primeira insulina que altera no estado de resistência insulínica. O primeiro marcador de alteração de resistência insulínica é pós-prandial. Então, sabe quando a gente pede aquele exame chato que você tem que ir lá no laboratório? Bom, então, pós-prandial é a primeira que altera. Mas se a de jejum já estiver alterada, a gente já sabe que isso já está mais avançado. E a gente tem um outro hormônio que a gente consegue dosar, que é a leptina, que também participa da regulação ali do controle de gordura, que a gente consegue dosar isso sim, facilmente no sangue, e isso a gente consegue fazer com exames de rotina, check-up normais. Já dão bastante informação. Perfeito. Então, uma insulina, pelo menos abaixo de 7, né, se você for ver ali no exame. Uma insulina Roma, ainda melhor, né, porque vai dar um padrão ali de como está a sua insulina com uma sensibilidade um pouco maior. Tem que estar ali pelo menos abaixo de 1,5. Uma homocisteína abaixo de 8, um VHS abaixo de 5, um PCR abaixo de 0,1. Então, são valores que devem estar, né? A gente tem que estar sempre buscando esses valores nesses exames do paciente, porque isso vai favorecer o emagrecimento e diminuir os riscos, né, desse indivíduo. Tem um outro exame, Carol, que eu gosto muito, que é o Libre, que é um medidor de glicose. É incrível o Libre, porque é um aparelho que basicamente vai medir a sua glicemia durante 15 dias. E é muito interessante nos dias que você não dorme e você afere o Libre, a sua glicose, você fica totalmente intolerante. Então você come, sei lá, um pouquinho de arroz integral com um pedaço de frango, uma salada, já mesmo assim impacta muito na glicemia, né? Pra gente entender o impacto do sono, né? Que é gigante, né? Na glicose. Isso também aumenta o risco de desenvolver diabetes, que aumenta, né, o risco cardiovascular. Eu gosto muito do Libre também para a gente achar individualidades, né? Porque o que a gente está falando aqui é o geral que funciona para a maioria da população. Agora, numa consulta ou num estado de doença, a gente precisa investigar minúcias. E aí o Libre, para uma pessoa normal que comer, por exemplo, um abacate, não vai ter um pico de insulina, de glicemia, uma pessoa mais ali sensível pode ter. Então, também entender essas nuances, porque hoje a gente sabe que a variabilidade glicêmica, então não é só o pico que é o problema, ter variabilidade ao longo do dia também é um marcador de inflamação. Então, a gente consegue isso individualizar bem o plano alimentar e as escolhas alimentares para não ter impacto. Perfeito. E agora falando um pouco sobre genes. Então, que gene, cara, pode influenciar? Vamos tentar explorar essas três entidades, né? Que o sono, risco cardiovascular e o emagrecimento, né? Que gene pode influenciar, né? Que polimorfismo genético pode fazer com que esse paciente tenha menos sono e que, naturalmente, né, tenha mais risco nessas duas doenças? Bom, aí quando a gente fala de genética, a gente sempre precisa lembrar o paciente que qualquer alteração, de novo, paradigma evolutivo, da onde a gente veio e como o nosso corpo se desenvolveu. Então, qualquer alteração, o polimorfismo que a gente investiga, sempre leva o nosso corpo para estocar mais, para engordar mais, para trazer isso do ganho de peso, porque, de novo, é um mecanismo de defesa. Considerando lá milhares de anos atrás que existia privação, escassez de alimento, isso era uma defesa. Então, alguns polimorfismos, naturalmente, sempre atrapalham a gente a mais do que a maioria da população. Existe um gene específico, ele tem um nome clock, reloginho. E ele regula esse ritmo circadiano. Então, a gente conversou bastante que existe uma orquestra hormonal que funciona de uma forma de dia e uma forma de noite. Então, o seu pâncreas recebe um comando diferente de dia e um comando de noite. Os seus músculos recebem um comando diferente de dia, um comando de noite. Quem faz isso são hormônios, mas esses hormônios são regulados por um maestro que define agora é a hora de estar de dia, de estar ativo, e agora é a hora de descansar, de dormir. Então, esse gene clock é um dos principais que a gente estuda entendendo o contexto de sono para o paciente. Tem pessoas que são mais sensíveis e precisam, como se fosse cuidar mais do sono, ter mais cuidado com o sono do que a maioria da população. A alteração no gene clock, gente, pode deixar esse sono mais curto. Então, é como se a gente tivesse que tomar mais cuidado ainda, né, nesses indivíduos, porque naturalmente vai fazer com que esse paciente tenha mais risco de insônia, menor reparação do sono, né? E é relativamente comum, né? 10 a 15% da população
tem alteração no gene clock, que é o gene relógio. Um outro gene muito importante, que indiretamente mexe com esses 3 fatores, é a metiltetrahidrofolato redutase, ou MTHFR, esse nome feio aí. Basicamente, ela regula, né, a produção de inúmeros neurotransmissores, né? Para quem não sabe, o MTHFR está relacionado com a homocisteína, com o folato, né? No ciclo ali da metionina, né? Que basicamente vai fazer com que a gente produza energia a nível celular. Bom, quando você tem alteração em MTHFR, alguns são estudados mais profundamente, mas existe um específico que impacta muito no metabolismo da vitamina B9. E a gente precisa, olha que interessante, a gente precisa, né, de folato para produzir serotonina, dopamina, noradrenalina. Essa serotonina à noite, ela vira melatonina. Então isso pode influenciar, se você tem uma tendência genética a produzir menos melatonina, isso pode influenciar negativamente no sono. Se você tem menos vitamina B9, você tem uma tendência maior a ter homocisteína. Cisteína alta. Então lembra quando a homocisteína está muito alta, ela reage com o oxigênio que você está respirando, né? Ela vira peróxido de hidrogênio, que também vai tendo um efeito inflamatório, né? Imagina você jogando água oxigenada na tua pele o dia inteiro, é isso que acontece quando a sua homocisteína está muito alta. Então, neurodegeneração, maior risco cardiovascular e tudo mais. E indiretamente também pode influenciar no ganho de peso, né? Já que está atuando de maneira inflamatória nesse organismo, né? E na neuroinflamação também pode alterar o apetite. E aí então a gente começa a criar um raciocínio clínico mais amplo ali relacionado ao MTHFR. E muitas pessoas têm alteração no MTHFR. Então era um paciente que precisaria de muito mais complexo B, né, para ajudar, né, a melhorar. Eu já peguei muitos pacientes que simples fato de suplementar complexo B já melhoraram o sono, já ajudaram no emagrecimento, já diminuíram a homocisteína, então melhorou o risco cardiovascular, pelo simples fato de ter uma alteração que é muito comum, né, e muito pouco pesquisada ainda. É muito comum na nossa prática a gente encontrar exames de homocisteína de 24, de 37, de 20, né? E é um paciente, olha que interessante, aí a gente entra numa outra minúcia que é um paciente desnutrido. Se a gente oferecer nutrição de qualidade para aquele paciente, a gente melhora a sinalização de sono, a gente melhora a sinalização de fome, e isso vai reverberando para todas as áreas. Porque às vezes a gente traz um ponto aqui, um tópico, que é uma peça do quebra-cabeça, mas a gente na consulta senta com o paciente para montar o quebra-cabeça inteiro. Então a gente também encaixar todas essas áreas faz parte do nosso raciocínio, né? Perfeito. O que mais, Cá, tem pra gente falar? Acho que a gente falou bastante coisa, né? Hoje sobre... Muita coisa. Então a gente veio aqui para falar sobre sono, né? Sobre risco cardiovascular e emagrecimento. Acaba falando sobre muitas outras coisas, porque está tudo mais ou menos interligado, né? Eu queria lembrar, né? É sempre importante a gente lembrar de higiene do sono, né? Putz, a gente fala muito, né? Sobre... Caramba, suplementação, do que fazer para sono melhorar, mas a higiene do sono começa quando a gente acorda. Né? Então, radiação solar, muito importante. O tipo de nutrição, né? Muitas pessoas têm uma genética desfavorável também para ganhar peso no período noturno. Então, imagina, você dormindo mal, você quer melhorar seu sono, e comendo à noite você ganha mais gordura ainda. Então, é uma bola de neve mais grave, né, para alguns pacientes. Já vi paciente que começou a dormir bem, né, porque tirou ali a alimentação no período noturno e emagreceu 5, 10 quilos em 2, 3 meses, sem mexer muito em caloria, né, pelo simples fato de estar com um metabolismo mais eficiente, né, ter um gasto calórico maior e principalmente tirar ali a refeição do período noturno. Como as refeições tarde, né, no período noturno, podem influenciar o sono, o risco cardiovascular e, né, tudo junto. O risco de ganhar peso. Bom, então a gente sabe que existem momentos do dia que o corpo tem resistência fisiológica à ação da insulina. Isso por um mecanismo de adaptação. Só que aí, se a gente tiver uma ideia brilhante de oferecer uma refeição densa nesse momento para o paciente, ele não vai metabolizar direito aquele nutriente. Então, vai aumentar o nosso risco de cardiovascular, então, de desenvolver todas essas doenças.
parte do princípio da gente respeitar esses horários do nosso corpo. Então, fazer uma refeição mais cedo, tentar priorizar a maior demanda, a qualidade das refeições no horário claro do dia, oferecer a maior nutrição, fazer um espaço entre o jantar e a hora de deitar, que também o tempo de digestão ali é um tempo ativo, que vai interferir na qualidade do sono. Exercício físico também, então priorizar isso para amanhã, isso para a maioria da população ajuda, isso que a gente chama de higiene do sono, é tudo que você pode fazer ao longo do dia que vai garantir um sono de qualidade à noite. A gente falou de melatonina, olha que interessante, melatonina ela é modulada pelo comprimento de onda da luminosidade que a gente recebe. Então a luz azul que você lá tá com preguiça, acorda de manhã e recebe aquela luz azul, modula a sua melatonina. A luz mais alaranjada e vermelha do final da tarde tem um comprimento de onda diferente, sinaliza outra coisa para a nossa pineal produzir melatonina. Então, até a iluminação ali do ambiente onde a gente convive impacta na qualidade do sono, no ganho ou queima de gordura e no desenvolvimento de risco de doenças cardiovasculares. Lembrando que a melatonina, ela também melhora a sensibilidade da insulina, né? A gente tem receptor de melatonina em pâncreas, né? Então, é muito importante a melatonina para também melhorar a insulina e indiretamente ajudar no emagrecimento. Doutora Carol Maldonado, esquecemos de mais alguma coisa? Óbvio que esquecemos. Não esquecemos, é só falta de tempo, a gente precisa falar mais vezes. Mas foi... bom, a gente resolveu, né, gravar, né, esse vídeo para vocês, para mostrar para vocês, né, esse elo, né, entre o sono, o emagrecimento, o risco cardiovascular, como as doenças elas andam de mãos dadas, né, a importância do estilo de vida nesse contexto, que é sempre a base dos tratamentos. Então não se iludam utilizando uma medicação, não se iludam utilizando um suplemento, não se iludam utilizando qualquer outro artifício, porque você precisa comer bem, você precisa dormir bem, você precisa fazer exercício físico, você precisa gerenciar suas emoções, você precisa cuidar da base, né? Não que você não possa utilizar uma medicação durante um tempo, né? E algumas medicações você vai ter que usar por muito tempo, às vezes a vida inteira, mas ajustando esses fatores, certamente você vai melhorar muitas coisas na sua saúde e, obviamente, isso vai fazer você viver mais e melhor. Que esse é o nosso intuito. Eu vejo que na nossa prática clínica, nessa abordagem que a gente tem, o cuidado com o paciente é muito mais tirar coisas que atrapalham ele do que ficar colocando, né? Até suplementos, são coisas interessantes, mas o ponto central é a gente organizar isso. Então, parar de atrapalhar seu corpo e deixar ele usar essa inteligência natural para funcionar da melhor forma. Exatamente. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, a gente vê muito, né? Sim. Caramba, usando 1000 artifícios, mas caramba, tá tirando o celular da noite? Caramba, tá tirando ali alimentação ali, dormindo pelo menos 2, 3 horas sem comer nada, né? Porque isso ajuda muito a entrar em sono profundo, né? Como a gente falou na live com a médica do sono. Então, primeiro, né? Tirar aquilo que tá, porque o seu corpo já vai ter a inteligência de fazer, né? A gente não tem essa inteligência, mas o nosso organismo tem a inteligência de se recuperar, se reparar, enfim, fazer a gente sair, né, de um estado mais doente. É isso aí. Então é isso, gente. Estamos terminando. Falamos quase 1 hora, acho. Mas gravaremos mais vídeos para vocês. E obrigado pela presença. Obrigada, Tamo pessoal. junto. Até mais. Até mais.